Som. Oi. Graça e paz, irmãos. Amém. Quem comeu muita carne hoje? Os irmãos estavam literalmente na carne, né? No bom sentido, viu, gente? A alegria do povo de Deus, irmãos, envolve fartura. Porque o povo de Deus é farto. Porque Deus tem nos abençoado. É claro, né? Sem exageros, né? Mas Deus tem nos presenteado com um dia maravilhoso. Quem não foi de manhã, perdeu ali aquele momento de comunhão tão agradável com os nossos irmãos em Cristo. Piscina, batismo, comunhão, conversas, foi maravilhoso. E Deus presente no nosso meio. E nós vamos continuar a festa que começou pela manhã. A programação ela é contínua nesse domingo. Começamos com o batismo e hoje vamos encerrar com a ceia do Senhor daqui a pouquinho, tá bom? Mas antes eu gostaria de trazer uma palavra aos nossos corações, aquilo que Deus tem nos revelado. E eu convido você a abrir sua Bíblia. No livro de Hebreus, capítulo 9. Deixa aberto aí no capítulo 9. Eu queria só dar uma informação. O pastor Ivan ainda agora falou sobre a escola de líderes. E ele esqueceu um detalhe de informar. A escola de líderes, ela não é só para líderes. A escola de líderes é para todo irmão, todo crente que já é membro da igreja. Quem que pode fazer a inscrição na escola de líderes? Você que é membro da igreja. Se você é batizado, membro da igreja, você pode se inscrever nos cursos que vão ser oferecidos agora, tá bom? E quero dizer para você que não é membro, que participa de algum pequeno grupo, a sua inscrição ela é essencial. É essencial. Se você ama pequeno grupo, se você é apaixonado por pequeno grupo, vai ser muito importante e é indispensável a sua matrícula na escola de líderes. Você vai saber mais na frente por quê, tá certo? Hebreus 9, do 11 ao 12. O que o texto da palavra de Deus diz? Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Vamos orar? Curva sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, porque somos privilegiados. O privilégio, Senhor, é que nós temos desfrutado da tua presença no nosso meio. E nós queremos declarar nessa noite, seja bem-vindo, Senhor Jesus, no nosso meio. Porque sem a tua presença, nada do que está acontecendo aqui teria sentido algum. Que o teu nome cresça, Senhor, mais e mais nas nossas vidas. Essa é a oração que te faço no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Queridos, a gente assiste muito aqueles filmes sobre a história de Jesus Cristo. Jesus, ele é um personagem histórico. Ele se tornou um personagem histórico para a humanidade. Porque o nome de Jesus é lembrado não só no meio cristão, na nossa, podemos dizer, religião cristã, ou na religião dos cristãos. Mas Jesus é lembrado em todas as outras religiões.
Então Jesus ele se torna um personagem histórico. Os filmes de Hollywood, Jesus está lá, a figura de Jesus. E Jesus também se torna uma figura religiosa, infelizmente, no meio de algumas religiões cristãs. Ele se tornou uma figura religiosa. Mas nós esquecemos, irmãos, a coisa principal no que diz respeito a Jesus. Muitas vezes nós não mensuramos, não paramos para refletir na profundidade, na importância do que Jesus fez pela humanidade. Às vezes nós temos Jesus como aquela figura que nós admiramos, mas esquecemos aquilo que Jesus veio fazer aqui nessa terra e aquilo que Ele fez por nós. Você sabe o que Jesus veio fazer aqui na terra? Por mim e por você? Você sabe? Ele veio morrer. O propósito de Jesus ter vindo à terra foi morrer. Morrer por mim, morrer por você. Jesus se sacrificou. Ele se entregou como um sacrifício. E é interessante observar que essa questão do sacrifício, ela é muito antiga. Desde o primórdio, do início da humanidade, Caim e Abel oferecendo sacrifícios a Deus. Essa noite eu queria falar um pouco sobre o sacrifício de Jesus. E quando nós olhamos lá para o início de tudo, nós podemos observar que no início o sacrifício era apresentar oferendas de gratidão a Deus. E quando a nação de Israel veio a ser organizada como povo, como nação, Deus expôs a necessidade de se estabelecer um dia específico, onde o povo se apresentava diante de Deus e oferecia os seus sacrifícios. Esse dia era chamado de o dia da expiação. Levíticos 4, 32 e 35 fala sobre isso. Era a maneira como o povo iria diante de Deus para, de alguma maneira, de alguma forma, apresentar algo a Ele em decorrência da culpa do pecado que aquelas pessoas carregavam. E é interessante observar que esse sacrifício lá do Velho Testamento, ele tinha como objetivo reaproximar novamente o homem a Deus. Porém, era um sacrifício incompleto. Porque, de fato, esse sacrifício ele não tinha o poder de aproximar o homem para Deus, porque o véu ainda existia. As pessoas não tinham esse acesso a Deus. O sacrifício pelo pecado, lá no Velho Testamento, o dia da expiação, ele não removia a culpa das pessoas. Por exemplo, o significado da palavra expiação significava cobrir o pecado. Era simplesmente uma forma do homem tentar apaziguar a ira de Deus, apresentando a Ele uma espécie de sacrifício. O homem pegava um animal, imolava, matava aquele animal, derramava o sangue sobre o altar, para de alguma forma tentar apaziguar a ira de Deus. O próprio autor de Hebreus diz, Hebreus 10, 4, porque é impossível que sangue de touros e de bodes tire os pecados. O véu ainda continuava lá, os homens não tinham acesso a Deus. Aquele sacrifício ali era uma forma de apaziguar a ira do Senhor. Então nós vemos que os sacrifícios no Velho Testamento tinham como objetivo apontar para um outro sacrifício. Esse agora completo e perfeito. Que sacrifício seria esse? A morte de Jesus na cruz. E a morte de Jesus na cruz não foi apenas um grande acontecimento da história, como muitos relatam em filmes, em livros. Não foi apenas um grande acontecimento na história.
A morte de Jesus, meus amados, foi o maior acontecimento, foi o maior ato de amor que a humanidade já presenciou. Porque o sacrifício de Jesus teve um efeito que jamais a sociedade, que jamais a humanidade poderia recompensar. O sacrifício de Jesus, ele removeu os pecados da humanidade. Ele tem o poder de remover os nossos pecados, as nossas culpas. Aquilo que o sacrifício no Velho Testamento não tinha poder, o sacrifício de Jesus tem esse poder de remover as nossas culpas. É por isso que nós podemos dizer que o sacrifício de Jesus, ele foi um sacrifício perfeito. Algo perfeito é algo que não tem erro, é algo que não falha. Algumas razões nós podemos identificar no livro no autor de Hebreus, porque o livro aos Hebreus, ele fala abertamente sobre esse sacrifício, a importância do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus pela humanidade. Por que eu digo que o sacrifício de Jesus foi perfeito? Em primeiro lugar, porque cumpriu com todas as exigências de Deus. Aquilo que Deus exigia do sacrifício lá no Velho Testamento, Jesus cumpriu quando ele morreu na cruz do Calvário. Você quer um exemplo? Os sacrifícios lá no Velho Testamento, eles eram pacíficos, ou de reconciliação. Eram sacrifícios voluntários. As pessoas voluntariamente pegavam seus animais, levavam até o altar e imolavam, sacrificavam aqueles animais. Isso era voluntário, não era obrigado. É incrível, queridos, em Gálatas 1:4 diz que Jesus se entregou a si mesmo por nossos pecados. Jesus morreu de maneira voluntária. Jesus não foi obrigado pelo Pai a ir à cruz. Ele teve a liberdade, foi de maneira voluntária. Ele mesmo se entregou em sacrifício por nós. Amém? Foi Jesus que escolheu a cruz e passar por todo aquele sofrimento. Ele escolheu isso. Ele decidiu ir à cruz. Ele foi de maneira voluntária. Outra exigência que nós identificamos lá no Velho Testamento e comparamos com aquilo que Jesus fez. Os animais deveriam ser saudáveis, puros e limpos. Em Gálatas capítulo 5, versículo 21, o autor falando sobre o sacrifício de Jesus, ele diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Quem é que não tinha pecado? Jesus era perfeito. Jesus não tinha uma culpa sequer. Jesus não tinha uma falha sequer. Ele era perfeito. Porque ele foi o único homem que viveu nessa terra e que não cometeu um pecado sequer. Um pecado sequer. Então Jesus, ele não tinha culpa sobre si. Assim como um animalzinho que é oferecido, que é morto, não tem culpa nenhuma. Jesus não tinha culpa. Jesus não tinha pecado. Ou seja, ele cumpre com essa exigência de Deus. Uma terceira exigência de Deus lá no Velho Testamento é que os animais deveriam ser oferecidos vivos. Os animais não poderiam ser colocados no altar mortos, eles tinham que ser vivos. Cortava o animal, o sangue era derramado ali, na presença dos sacerdotes. O animal era imolado vivo. Jesus, de forma consciente, presenciou cada segundo da sua morte, cada dor, cada flagelo,
cada gota de sangue que caía sobre Jesus, ele viu cada momento. Jesus foi sacrificado vivo. Ele sabia que estava morrendo no lugar daquelas pessoas que não mereciam. Ou seja, Jesus cumpriu com a exigência de Deus. Com tudo aquilo que Deus exigia dos sacrifícios, Jesus cumpriu. Por essa razão, o sacrifício de Jesus, ele foi um sacrifício perfeito. Outra coisa, outra razão. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito porque foi de uma só vez. De uma só vez. Hebreus capítulo 10, versículo 10 diz: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Aquele povo lá no Velho Testamento teria que estar apresentando os seus sacrifícios. Toda vez que tinha o dia da expiação, eles precisavam ir repetidas vezes até o altar para oferecer o sacrifício. Não cessava nunca. Não se faz mais necessário nenhum outro sacrifício. Amém, irmãos? Sabe por quê? Porque Jesus já cumpriu com as exigências que Deus determinou. Porque o sacrifício de Jesus foi de uma vez por todas. O sacrifício de Jesus serviu não apenas para cobrir o meu pecado, o pecado da humanidade, mas sim para remover completamente, sabe o quê? A minha culpa e a tua culpa. Miqueias 7, do 18 ao 19. O profeta diz assim: ó Deus, não há outro como tu, pois perdoados os pecados e as maldades, tu não continuas irado para sempre, mas tem prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Novamente terás compaixão de nós, acabarás com as nossas maldades e jogarás os nossos pecados no fundo do mar. Pense num pecado, imagine num pecado, em algo que você cometeu, que você talvez tenha levado, ou tem levado, por dias, por anos. Pense em algo que você fez, que você imagina, nossa, isso aqui nunca vou ter a honra de poder receber o perdão por aquilo que eu fiz. Eu quero dizer para você que Jesus pode remover e perdoar todos os teus pecados. Não existe nenhum pecado que Jesus não venha, não possa perdoar em você, a não ser se você se tornar alguém tão rebelde, se tornar um apóstata da fé, que dizemos que esse é o pecado do Espírito Santo. Qualquer pecado Jesus pode perdoar, porque a sua morte, ela teve o poder de remover das nossas vidas toda a culpa. Toda a culpa. Existem pessoas, irmãos, que vivem hoje como no Velho Testamento, achando que certos sacrifícios irá compensar as suas culpas. Nós temos uma tendência, irmãos, e quando nós cometemos algo de errado, ou estamos falhando para com Deus, nós tentamos compensar isso com alguns sacrifícios que nós criamos. Sacrifícios que nós inventamos. Fazemos peregrinações. Criamos campanha não sei de quê. Campanhas e campanhas e campanhas e campanhas e campanhas. Muitas vezes essas campanhas que são criadas, elas são uma espécie de sacrifício que você está fazendo, porque de alguma forma você está em falta.
Aí tem irmão que vive em campanha, nunca sai das campanhas. Alguns procuram outras igrejas, porque lá na igreja tem campanha tal, tem que ir lá na campanha. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele remove a tua culpa. Existe um texto na Bíblia, na palavra de Deus, que diz assim, ó: se confessares os teus pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Jesus nos deixa zerados. Quando nós entramos na presença dEle e confessamos os nossos pecados, você fica zeradinho em folha. Para lhes perdoar os pecados, Deus não exige do homem mais do que uma confissão sincera de fé, movida de um coração quebrantado e arrependido, é isso. Por que nós corremos atrás de fazer sacrifícios e sacrifícios? Sendo que o que Deus quer de você é que você abra o seu coração para Ele e confesse, arrependido. Se as coisas não estão bem na minha vida, se eu estou cometendo uma falha, querido, vá para a presença do Senhor. O sacrifício de Jesus foi suficiente. Foi de uma vez por todas. De uma só vez. Olha só que incrível, irmãos. Uma terceira razão que nos mostra que o sacrifício de Jesus foi perfeito é porque o seu sacrifício de fato, ele alcançou essa perfeição. Os sacrifícios no Velho Testamento apenas cobriam temporariamente os pecados das pessoas e não transformavam os pecadores. Era uma forma de cobrir, para Deus não ver, não te olhar, não te enxergar. Porque se Ele te enxergasse e continuasse te olhando, Ele ia te destruir. Aquele pecado, aquele ato sacrificial no Velho Testamento era só para cobrir. Mas não removia a tua culpa, não te transformava. O homem não poderia ser aperfeiçoado, jamais. Mas olha o que diz Hebreus 10:14. Porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Vou repetir novamente. Por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Você sabe um diferencial? É que os atos sacrificiais lá no Velho Testamento mantinha ainda o povo distante de Deus. O povo não tinha aproximação, porque tinha um véu que separava. E o povo não tinha acesso a Deus. O sacrifício de Jesus, meus amados, nos aproximou. O véu se rasgou. E nós temos livre acesso a Ele. Não se precisa mais um intermediário, um sacerdote, alguém que te leve ou leve os seus pecados até Deus. Qualquer pessoa que está aqui nesse lugar pode entrar na presença de Deus, tem livre acesso à presença de Deus, é livre a qualquer hora do dia ou da noite. Porque não existe mais barreiras, não existe véu. O pecador arrependido, por mais que seja o seu pecado, ele recebe de Deus a quitação dos seus débitos. E Deus o torna agora uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele não só te purifica, não só perdoa, não só remove as tuas culpas, mas Ele te torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é uma pessoa nova. E sabe que um problema que nós enfrentamos e vivenciamos nas nossas fraquezas
é que Deus nos fez novas criaturas, mas nós não queremos enxergar que somos novas criaturas. Parece que o inimigo das nossas vidas fica chutando, colocando coisas no nosso ouvido, tentando nos mostrar a imagem do que nós éramos antes. Ele tenta nos mostrar todo o tempo as nossas falhas de caráter, as nossas culpas, o que nós fizemos há muito tempo atrás. Ele tenta diminuir ou te diminuir diante dessa possibilidade que Deus te fez de ser uma nova criatura. Queridos, assim como não é mais necessário um outro sacrifício, Deus também não espera que você volte a cometer os mesmos pecados novamente. Deus te limpa, te renova, você fica zerado. Mas é o desejo dele, que você não permaneça nos mesmos pecados. Você lembra o que ele falou para aquela mulher pega em adultério? O que foi que ele disse para ela? Nós não podemos nos beneficiar do fato de que Deus, o Senhor perdoa os nossos pecados. Então, eu posso viver e posso pecar, e posso andar pecando, porque eu sei que Deus vai perdoar o meu pecado. Jesus não disse isso para aquela mulher. Jesus disse para ela, olha, saia, vá, mas não viva mais nesse pecado. Mude. Seja transformada. Mateus 5, versículo 48 diz: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Quando a gente ouve essa palavra perfeição, irmãos, a gente tem uma dificuldade de compreender o sentido dessa palavra. Porque nenhum ser humano, ou nenhum de nós, entende, ou compreenderia, ou tentaria imaginar que um dia poderia haver essa possibilidade de nos tornarmos perfeitos aqui nessa terra. Não existe essa possibilidade pelo fato de sermos ainda pecadores. Mas quando a palavra de Deus fala de perfeição, ela está dizendo, está mostrando uma caminhada de santidade, de buscar ter uma vida de retidão, uma vida correta diante dos olhos dele. Isso é uma luta diária, é uma busca diária. Eu sei que eu jamais vou conseguir a perfeição enquanto eu viver nessa terra, mas eu almejo e busco essa perfeição dia após dia, porque eu luto contra as minhas falhas, contra os meus pecados. É isso que a palavra quer dizer. Às vezes eu pensava assim, será que Deus está me pedindo algo impossível? Porque Ele diz, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Mas como assim? Como é que eu vou ser perfeito como Deus? Aqui nessa terra, não tem como. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: ande de maneira correta, busque a santidade, busque a retidão, porque é isso que Deus espera de cada um de nós. Quando o homem se livra da culpa, ele não deve mais viver como culpado. Você acredita que Deus removeu as suas culpas? Diga amém. Então você não tem mais que ficar se remoendo, se retorcendo, se diminuindo diante de um fato, de um acontecimento que houve há muito tempo atrás e que Deus já te perdoou, meu irmão. Você está livre. Você foi liberto pelo sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus nos purifica, nos limpa. Você não tem mais que carregar esse fardo. Não tem. Com o sacrifício de Jesus, meus amados, Deus não se preocupou apenas em perdoar o homem, mas em torná-lo uma pessoa nova e diferente. Então, quando eu olho
para a cruz, quando eu olho para o sacrifício de Jesus Cristo, meus amados, eu não vejo um mero fato histórico que houve na humanidade. Eu me encontro ali, eu me vejo ali, sabe por quê? Porque foi ali que Jesus perdoou os meus pecados. Foi ali que Ele me beneficiou. Ali eu me vejo. Porque foi ali onde Deus me deu a coisa mais importante que eu já recebi. A salvação. Qual o preço? Se você pudesse mensurar, parar para pensar e calcular qual foi o preço que Jesus pagou por você na cruz. Qual o tamanho desse preço? Qual foi? Eu quero dizer para você que nada na humanidade, nada nessa vida, pode se comparar àquilo que Jesus fez por você na cruz. Nada. Absolutamente nada. Nenhum ser humano nessa face da terra tem o poder, tem a capacidade de poder entrar, ou sei lá, comprar, ou realizar alguma coisa para obter de Deus a redenção dos seus pecados. Ninguém, jamais, teria esse poder. Jamais. Porque Deus pagou um alto preço por nós. Eu queria que você refletisse nisso nessa noite. Que você pudesse fazer essa reflexão. Que você pudesse olhar para você. Que você pudesse fazer uma autoavaliação sobre aquilo que Jesus fez por você na cruz. Será que você tem essa capacidade? Será que você teria essa capacidade de curvar a tua cabeça agora e olhar para aquilo que Jesus fez por você? Enquanto os meninos vão cantar, vão tocar aqui uma música, eu queria que você baixasse a tua cabeça nesse momento. Curve sua cabeça. Tente se concentrar, baixe sua cabeça. Tente imaginar aquilo que Jesus fez por você, o preço que Ele pagou. A dor de ter que passar por tanto sofrimento. Tanta dor. Tudo isso por você. Foi por sua causa. Você consegue se imaginar o sangue de Jesus derramado na cruz? Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago
um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Continue em oração, baixe sua cabeça, ore. Quando Jesus Tente imaginar. derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Se você nos visita nessa noite, se você reconhece que Jesus morreu por você, que Ele pagou esse preço por você, que Ele perdoou os teus pecados, que Ele remove as tuas culpas. Se nessa noite você quer ter um encontro com o Senhor Jesus, reconhecendo isso, levanta a tua mão onde você estiver. Eu quero orar por você nessa noite. Alguém que reconhece, alguém que quer nesse momento receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Alguém aqui nessa noite? Tem alguém? Levanta a tua mão. Eu quero poder orar por você. Eu quero poder celebrar com você essa vitória. Eu não vou insistir muito, porque o convite que Jesus faz, Ele vai continuar. Ele é contínuo. Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É isso que Ele quer fazer com você. Se tem algum irmão que está afastado dos caminhos do Senhor, que entende que precisa ser renovado, ser restaurado das suas culpas, levanta a tua mão também. Eu queria orar por você. Tem alguém aqui? Glória a Deus. Há mais alguém? Se você se sentir desafiado a vir aqui na frente, eu queria orar por você. Pode vir. Glória a Deus. A irmã aqui, queridos, ela entende. Ela sabe, ela entende que precisa ter essa renovação, essa restauração na sua vida. Se você também entende, vem aqui na frente. Eu queria orar por você agora. Tem mais alguém?
Glória a Deus, irmã. Deus abençoe. Deus sempre nos dá a oportunidade, irmãos, de renovar a nossa fé, de renovar o relacionamento que nós temos com Ele. Esse é o propósito dele. Eu queria orar nesse momento pela vida dessas irmãs que vieram aqui na frente. E também por você, que talvez não veio aqui na frente, mas de onde você está, você também está. Irá fazer essa oração juntamente comigo. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós reconhecemos, Senhor, diante de Ti, o alto preço que o Senhor pagou por nós. E nós queremos, Senhor Deus, que isso não tenha sido em vão, Senhor. Porque queremos andar contigo. Queremos ser renovados e restaurados pelo Teu amor. Que o Teu sangue derramado na cruz, que entendemos que foi definitivo, possa trazer para as nossas vidas essa condição de que já fomos perdoados de todos os nossos pecados, de todas as nossas culpas. E eu te peço pela vida dessas irmãs que vieram aqui na frente, Senhor, que o Senhor renove a sua fé, que elas, Senhor Deus, possam se sentirem, ó Deus, a partir desse momento aqui, zeradas, Senhor, de qualquer culpa, de qualquer pecado, de qualquer falha. E que elas possam, Senhor Deus, Te glorificar, exaltar o nome de Jesus e testemunhar de Ti, das maravilhas que o Senhor há de fazer na vida delas. Nos abençoa, Senhor. Abençoa os meus irmãos que estão aqui também, que nesse momento fazem junto comigo essa oração. Traz renovo, traz restauração para as nossas vidas, Senhor. Essa é a oração que te faço no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Gente, hoje pela manhã, nós tivemos um grupo muito especial que foi submetido ao batismo. O som pode continuar aí, viu, menino? Eu queria convidar aqui esses irmãos. Primeiro eu queria chamar a Jéssica Lorena aqui na frente. Esses irmãos vão receber um certificado de batismo. Oficialmente eles se tornaram membros da igreja. E a igreja vai emitir um certificado de batismo a eles. Que eles possam lembrar desse certificado, do dia, do momento em que eles foram batizados. Boa noite. Antônia Maria Lopes. Alan Cardoso. Ângelo Davi. Arthur Lopes. Cristiane Alves. Felipe Carvalho. Jailson da Silva. Joel Castro. Joseano Pereira. Kaline Maria.
Keilane Maria, Lavínia Cabral, Maria Eduarda, desculpa, eu chamei errado, Luiane, Maria Lucimar, Maria Pereira, Solange Mesquita, Irmãos, esses irmãos aqui, eles publicamente, num ato reproduzido, né? Assim como foi lá no Velho Testamento, com os discípulos, com Jesus, eles desceram as águas e publicamente revelaram ali para todos que estavam presentes que a partir desse momento, desse exato momento, diante dessa representatividade, eles agora são uma nova criatura em Cristo Jesus. Renovados, novos. E é isso que Deus quer para cada um de nós. E hoje também é o dia da ceia do Senhor. Nós queremos celebrar a ceia do Senhor. Mas para isso eu vou pedir um voluntário, um desses irmãos que estão de amarelo, que vem aqui à frente. Queridos, a Bíblia nos ensina que é melhor servir do que ser servido. Nós somos servos. Eu quero dizer para vocês que essa igreja, ela é uma igreja que tem o serviço como um valor. É uma das marcas dessa igreja. Vocês vão ser servidos agora, para que vocês também aprendam e possam servir a outras pessoas, porque foi isso que Jesus nos ensinou, a servir, tá bom? Irmã, sirva os nossos amados. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago, eu sei que foi pago um alto preço. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos adorar o Senhor. Para que contigo eu fosse meu irmão. Vamos cantar. Quando Jesus sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando
e rompendo as barreiras desse amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Irmãos, agora eu quero que vocês formem grupos de 25 pessoas. Junte aí 24 pessoas, aliás. Forme um grupo, um círculo. Forme um círculo. Podem ficar juntinhos, viu? Pode desorganizar as cadeiras, forma aí os grupos. Irmãos, agora vocês vão ser servidos, tá bom? Vocês vão ser servidos agora. Os irmãos vão servir a vocês. Preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue.
lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e da força do Espírito Santo. Nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Querido, quem ainda não recebeu, levanta a mão. Tem alguém que ainda não recebeu? Lá atrás. Gente, você está com um grupo de pessoas aí, de irmãos. Jesus, quando se reuniu com os 12, aquele era o grupo de Jesus. Aquelas pessoas conviveram com Jesus durante 3 anos. E Jesus resolveu compartilhar tudo que ele possuía com aqueles homens. Eram seus amigos. Jesus deu a sua vida. Ele se sacrificou por eles. Para nós, é motivo de celebração, de alegria. Eu quero que após esse momento, após comermos o pão e bebermos do cálice do Senhor, eu quero que seja um momento de celebração. Eu quero que você celebre. Eu quero que você se alegre. Porque Jesus nos deu a sua vida. Ele nos resgatou. Ele nos aceitou. A Bíblia diz que naquele dia ele tomou o pão. E após ter dado graças, disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Comamos. Após ter dado graça também, ele tomou o cálice. E disse: esse é o meu sangue que é derramado por vós. Bebamos. Essa é a vitória que Cristo nos deu, querido. Celebre, se alegre. Dê um glória a Deus. Celebre. Glorifique o nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Em nome de Jesus.